Pois se o Recife antigo teve uma rua chamada do Encantamento. Eu não tenho medo de assombração. Agora, que existe, existe. Agora, eu não tenho medo. Eu desafio qualquer assombração. Agora, que existe, é realidade. Existe. Se a morte vem me buscar, em vez de ter medo dela, primeiro eu pergunto a ela quem foi que mandou chamar. E se ela me falar, foi Deus do céu brasileiro. Se ela me falar, foi Deus do céu brasileiro. Eita! Deitava fogo pelos olhos e pela boca. Agredia o recifense que se aventurasse a andar por tais lugares escuros nas noites de sexta-feira. Vinha ao próprio interior das casas, à procura de meninos travessos. Eu sou a cabra cabriola que come meninos aos pares. Também comerei a vós, os carochinhos de nada. Era preciso que os meninos se aconchegassem bem às mães ou às avós ao primeiro ruído estranho que ouvissem perto de casa. Quando, no silêncio de antigas noites recifenses, se ouvia longe um choro mais triste de menino, era quase certo que a cabra cabriola estava devorando algum malcriado, algum desobediente, algum respondão. Então, os meninozinhos acordados que ouviam um ruído tão triste gritavam por pai, mãe, vó, sinhamá, bá. Ou se escondiam debaixo dos lençóis, ou rezavam a Nossa Senhora fazendo pelo sinal, ou diziam o Padre Nosso.
uma casa onde eu morava próximo. E essa casa era assim, todo mundo, por exemplo, assim, ia nela, tudinho. E tinha, assim, coisas estranhas que aconteciam nessa casa. Uma delas era assim, coisas voavam dentro dessa casa. Então, meu pai, assim, na época, tudo, teve, assim, uma curiosidade de ir até lá. Tava, assim, um casal junto com ele, que ele recebeu lá em casa. E aí foram, tudo nessa casa. O casal, meu pai e minha mãe. E aí, minha mãe chegou, assim, perto da porta, né, da casa, da casinha, e não chegou mesmo a entrar muito dentro. Perto, veio uma tesoura assim, voando, e bateu. O braço da minha mãe estava bem junto do braço dessa senhora. Só que a tesoura, quando veio lá de cima, numa velocidade enorme, bateu no braço dessa senhora, a ponta. Chegou ainda, vamos dizer, a ferir, assim, não um corte profundo, mas chegou a ferir. Então essa senhora ficou muito aperreada, porque disse, meu Deus, né? Essa tesoura veio na direção do meu braço, por que não pegou o braço da senhora? Pegou o meu, quer dizer, não pegou o braço da minha mãe, pegou, no caso, o braço dela. Então ela ficou assim, muito aperreada. Chegou na casa da minha mãe, aí foi passar álcool, com medo daquilo, que achou uma assombração, uma coisa assombrosa. Aí depois de muito tempo, tá entendendo? Aí foram na casa e viram que tinha uma das pessoas da casa que não era batizada. Então, depois que essa menina foi batizada e tudo, direitinho, foi para a igreja, o padre fez todo o batismo dela, tudo direito, todo essas coisas que aconteciam dentro dessa casa, acabou. Uma vez eu tinha 9 anos, né? A minha mãe tinha um conhecimento com uma senhora de idade, né? Ela foi e me deu um par de sapato, entendendo? Nisso eu morava, o nome lá era Alto Maracanã, onde eu morava. Há muito tempo isso, entendeu? Então toda vez que eu ia dormir, aí dentro de casa tinha uma escadaria assim, ó. Tinha uma escadazinha, né? Um degrauzinho. Aí toda vez que eu ia dormir, aquele negócio fazia toc, toc, toc. Aí eu olhava de um lado, olhava do outro, tudo escuro dentro de casa, todo mundo dormindo, né? Aí eu pegava, acendia a luz, nada, parava. E quando eu apagava a luz, que me deitava de novo, e começava a mesma zoada. Ia lá e voltava, ia lá e voltava. Eu digo, mas rapaz, não estou conseguindo dormir, eu com medo de eu dormir na cama do meu pai, né? Meu pai pegava e mandava para sua cama de novo. Eu digo, mas pai, eu estou vendo uma zoada em casa aqui, pai, todo dia, toda hora aquela zoada, eu não consigo dormir. Quando foi de manhã que amanheceu, eu peguei os 2 sapatos, rasguei e joguei fora. Acabou essa zoada. Tocha de fogo, que dizem que quando uma pessoa fica devendo alguém da família, dizia minha avó, que voltava, aí aquela pessoa ficava arrodeando a casa, uma tocha de fogo, até a família ver. Quando a família visse, parava. Mas minha filha com uma fulozinha é uma mulher fantasma. A gente vê os candeiros fazendo assim, as candeias, a gente não vê ela. Só vê os bichos voando e como é que chama? As folhas balançando. Você vê. Não existe isso não, menina. Oxe, tu nunca viu com uma fulozinha, aquela mulher que bota uma fulozinha existe. Aí, e quem te contou essa história? Isso aí Tu que viu conta isso, é os pessoal que vai fulozinha? pescar, que vai caçar. Aí existe com uma fulozinha que tem que levar mingau pra ela, porque se não levar... E bota pimenta, onde mingau pra ela? No chão, numa vasilhinha, e não bota pimenta, porque se botar pimenta ela dá uma pisa no camarada e o camarada se perde dentro da mata. E como é que ela tá pisa com o quê? Pisa com cipó. Com cipó, Isso aí é? os outros pontos. Agora, eu vi que era com o cabelo dela, amiga. Ela pegava o cabelo dela, fazia uma trança e tava... Um diz que é com cabelo, outro diz que é com cipó, eu não sei que eu nunca vi não. É porque com mais fulozinha todo mundo tem medo. Quem quer ver com mais fulozinha? Ninguém. Dá logo um arrepio, sai correndo todo mundo com medo. Tu vai correr também, cuidado pra não correr atrás de tu. É. Se não correr, ela pega. Pega e arrepia de medo. E se arrepia de medo. Dizem que quando a pessoa fica mangando dela, ela pisa na pessoa com mato. Pisa?
Assim dizem, né? Agora já ouvi, eu já ouvi. Agora eu não tenho medo. Eu desafio qualquer assombração. Então a gente, quando a gente era garoto, a gente andava dentro na cesta das mulas. Lá só não tinha condições de cavalo, tinha mula. A besta, né? Então a gente andava dentro da caçoar. Caçoar, né? Porque o sítio muito longe, praticamente a gente era feito índio, a mesma coisa. Então tinha um lugar que a gente passava, que tinha, me lembro bem que tinha um pé de jaca bem grande, mas não tinha uma vez que a gente não viesse de noite e as folhas do bicho balançavam e fazia aquela coisa. Só você vendo, subia até o cabelo na cabeça. Com um amigo meu. Ah, meu Deus do céu. Não, já me deparei com um amigo meu da seguinte forma. Já. Ele está morto há o quê? Há 15 anos. Faz mais ou menos uns 3 anos. À noite, antes de casar, né? Bebia, chegava em casa de madrugada com a minha mãe. Madrugada, sempre madrugada. Meia-noite, meia hora. E no caminho que a gente fazia, todo o trajeto, que a mãe morava próximo de mim. E, sem querer, parei para fazer aquela urinada que todos bêbados fazem. E sem querer, assim, que era perto de mim, um negócio falando. Acabasse já. Olha pro lado, só a estrada mesmo. Bora, porra. Que porra é isso, rapaz? Porra é isso? Sou eu, rapaz, fulano de tal. Eu digo, como é que é? Me arrependo de sair correndo. Não vou mentir, velho. Me arrependo. Então, eu nem pra trás eu olhei, minha amiga. Eu não vou olhar pra trás, A cachaça foi embora. Fiquei bonzinho na hora. Deus, e cheguei em casa, não dormi, pra ser sincero. Não dormi porra nenhuma. Chamei minha mãe, era ele, a voz dele, tudo. Eu não vi ele, mas falando do meu lado. Já terminasse já. Vamos embora, porra. Oxe, nada. Porque ele era muito meu amigo. Tava do meu lado o tempo todinho, no bar comigo, tudo. A gente fazia esse trajeto. Bebia sempre junto e tal. E o cara bebendo comigo, eu não tava vendo. Aí que negócio. Faz uns 15, uns 12 anos que tem morrido. Lá onde eu moro, ali perto da Marinha, teve um carro que ele em alta velocidade, aí morreu 3 moças, sobreviveu um rapaz. O tarólogo, ele tem como se comunicar com aqueles que morreram. Então, quando eu tô num lugar com a placa do carro dela, o acontecimento dela, ela me avisa tudo que está acontecendo. Por exemplo, se for acontecer alguma coisa comigo ali, se o número dela estiver perto de mim, ela avisou. E acontece. Uma mulher que morreu que se comunica comigo. Por exemplo, eu cheguei essa semana em casa, quando eu entrei tinha um carro com a placa dela lá. Era a placa dela. Ela disse, tem alguma coisa lá na frente que aconteceu. Quando eu cheguei, aí minha irmã disse, olha, tá acontecendo isso. Foi um problema de um ladrão. Ela avisou que houve um acontecimento de um ladrão. E realmente. Mas isso é em qualquer lugar. Que se a placa dela tiver, ela tá me avisando. Eu trabalho ali. Antes eu trabalhava à noite. Só dirigia à noite ali. Aí eu tava ali no cemitério. Deu uma hora, 1h30 da manhã, mais ou menos, não tinha mais movimento nenhum. Eu só vou embora pra casa, entrei no carro, não peguei mais nenhum passageiro. Assim que eu dei saída, eu olhei no retrovisor, eu vi aquela mulher morena, bonita, olhando pra mim. Eu tirei a vista, depois voltei e em seguida não vi mais nada. Aí eu olhei, não vi mais nada. Quando eu virei, ela não estava mais. Eu senti que foi uma visão que eu tinha visto ali, me arrepiei todinho. Tremedeira nas pernas, encostei o carro no posto de gasolina. Dando tempo para depois ir embora para casa. Mas talvez se eu viesse correndo, eu perdi o controle do carro. Mas lá para cá eu não vi mais nada não. Existe uma mulher que saía todo dia de meia-noite do cemitério, pegava um táxi, rodava, o motorista de táxi, depois parava na frente do cemitério, mandava ele esperar, ia pegar o dinheiro e entrar no cemitério, e ele ficava esperando. Ele não ia mais esperar o dinheiro, ligava o carro e ia embora. E a mulher ficava lá? E a mulher sumia.
Eu tenho um colega o seguinte, ele é taxista. Tá pegando? Aí 11 horas da noite ele ia na cidade universitária. Depois chegou de frente ao Hospital das Clínicas, tinha uma feira. Aí eu com a mão, ele parou o carro, ela entrou. Disse, boa viagem. Ele seguiu com ela. Quando ele subiu o viado tanqueiro nela, que desceu, ele olhou para trás, não tinha mais ninguém no banco traseiro. Inclusive ele veio até para o jornal, aquele programa de Lacerdinha que teve lá antigamente, ele veio documentar isso aí. E eu peço tanto a Deus para não ver de novo, porque Dá medo, né? dá medo. A carne vai para debaixo da terra e o espírito vai para onde? Vai pra onde? Ficar na escuridão. Se ele tiver bom merecimento, vai para o céu. E se não tiver? Poxa, vai para a escuridão. Eita. A Mas escuridão é aonde? A escuridão? a escuridão é o inferno. A alma fica sofrendo lá para sempre. A mulher tinha inveja de todo mundo, falava mal da vida de todo mundo. Aquela mulher fofoqueira, que acha tudo ruim, não sei o quê. Aí casou-se, não sabia fazer comida nenhuma. E o marido dela, cada noite, pedia uma comida diferente. Aí ela ia na casa da vizinha. Ah, dona vizinha, a senhora sabe fazer um miúdo? Aí a vizinha dela ensinava ela a fazer um miúdo. Aí ela, é só isso, é? Ah, bem que eu sabia, se eu fosse só isso, eu sabia que eu não era. Aí passava outro dia, outra comida, ela ia lá, é só isso, é? Se eu soubesse que era só isso, eu sabia. Isso foi uma vez, foi duas vezes. Quando chegou lá pra quinta vez, a vizinha dela não aguentava mais, aprontou uma com ela. Disse assim, olha, pra você fazer essa comida, você tem que ir lá no cemitério de meia-noite, tem que pegar o morto mais novo que tiver, abrir a barriga dele, tirar as tripas, levar pra casa e aprontar com cebola, fazer tal, não sei o quê, e fazer a comida. Pois a Maria Angula, Dona Área Maria Angula fez isso mesmo. Chegou meia-noite, foi lá no cemitério, abriu a barriga do morto, tirou as tripas, tudinho, botou dentro de um saco, voltou para casa, preparou tudinho, preparou a comida, deu pro marido, o marido gostou, ela comeu também. E ela não sabia o que era, ficou assustada, mas deixa passar, tentou dormir de novo, daqui a pouco de novo aquele barulho. Aí ela se assustou, ela começou a ficar tremendo. Daqui a pouco escutou aquelas passadas subindo a escada. Aí ela prendeu a vista na porta, né? Ficou morrendo de medo lá, tremendo, se cobriu todinha com lençol. Aí daqui a pouco viu o trinco abrindo. E a porta. Abriu, apareceu morto, vivinho com as barrigas. A barriga toda aberta, sem nada por dentro. Aquela coisa. Aí ela se assustou. E ele, Maria Angula, cadê minhas tripas, Maria Angula? E ela não sabia dizer, Maria Angula, cadê minhas tripas, Maria Angula? E ela, não peguei tripa não, não peguei tripa não. E ele, Maria Angula, devolva minhas tripas, Maria Angula. Sei que depois disso, no outro dia, ninguém soube mais nada de Maria Angula. Sumiu, desapareceu-se, ninguém soube mais o destino dela. Mas como ela morreu? Morreu como? Ninguém sabe nem como foi. Encontraram ela na praia. E ela faz alguma coisa, essa menina? Faz não. Foi ela, as pessoas iam pagar por essa aí todo dia de final. É quase uma santa então, né? As muletas, deixa lá. Deixa as casinhas. Vai pedido. E a cansada, não sei. Ela foi assassinada? Foi. Encontraram ela na beira da praia, lá no Pino. Mas faz tempo isso? Já faz muitos anos, mais de 30 anos.
isso aí. O senhor já entrou aí no cemitério Já, meia-noite? Não, meia-noite não. Por quê? Eu não entro. Por quê? Não. O senhor não disse que não fazia nada, não? Não, mas pra mim entrar, não, eu tô provocando. Todo dia tinha um rapaz bem bacana, bonito. Ele encontrou uma pessoa, uma moça bonita na porta do cemitério. 9 horas, todos os dias iam para lá. Ele ia para lá pro cemitério e aparecia aquela moça tão formosa, bonita, bela, a pele parecia bumbum de bebê, linda. E eles namoravam, falavam de tudo, de tudo. Certo dia, ele contando para um amigo dele: mas rapaz, tu não me acredita, arranjei uma namorada muito bonita. Foi mesmo? E quem é? Maria Aparecida. Maria Aparecida? Sim. Maria Aparecida que morava no céu. Sim, mas ela já morreu. Eu fazem 10 anos, não, mentira. Meu amigo, quando foi, eu disse, eu vou marcar outro dia, né? E foram os dois. Só que o outro amigo não via ela. Mas ele se apaixonou por ela, não tinha mais jeito. E eles namoraram muito, ele se aproveitou tudo que pôde. Namorou, ele não tinha medo, assim como nós, né? Trabalho no necrotério, onde ficam os corpos, certo? Aí eu dormia no necrotério, lá perto da geladeira, que eu liberava o corpo de manhã. Só que eu botava uma caixa de papelão na cabeça e me deitava. Para os besouros não entrar no ouvido, nenhum inseto entrar no meu ouvido. Aí eu vi a porta abrir, eu sozinho dormindo no necrotério à noite. Eu via as portas se abrindo, abria para um lado, abria para outro. Aí eu me levantei, olhei para um lado, olhei para outro, nada. Mas não me intimidava não, eu nunca me intimidei com essas coisas, com negócio de assombração, de mal-assombro. Eu nunca me intimidei, entendeu? Aí eu fui dormir de novo, porque eu só dormia no necrotério, onde tinha os corpos, onde tinha os defuntos. Eu dormia ali, não era no outro canto, porque eu não tinha onde morar na época. Aí eu morava dentro do necrotério, do hospital mas geral. Mas você trabalhava lá? É? Eu trabalhava pela funerária, tendo um plantão no hospital, entendeu? Aí trancava as grades todinhas e ficava sozinho dormindo dentro. E toda vez que eu dormi, outra vez eu estava dormindo, aí um bocado de vela acesa ao meu redor e um bocado de gente rezando. E eu não tinha dormido bem não, eu estava querendo dormir ainda. Aí quando eu abro os olhos, desapareceu aquilo ali. Aquilo imediatamente desapareceu. Aí eu saí fora, olhei para um canto, olhei para outro, não vi nada, me deitei de novo. Onde estavam os corpos, os defuntos, lá nas pedras do hospital da de Freitas. Que eu dormia dentro do necrotério. E sempre eu via alguma coisa aparecer, a porta se abria, fazia zoada, gente batendo. Não era nada, eu não via nada, só via só assombração, certo? Eu vi aqui, se foi um pé de manga, era 5h30 da tarde. Eu vinha passando ali na rua da minha senão, mas aí o pé de manga fazia... Balançava? Balançava. Os outros tudo parado, só ele que estava balançando, porque não tinha ninguém. Só foi 5h30 da tarde, só foi o que disse. E o senhor teve coragem de ficar? Ninguém, mas foi lá, eu vi que tinha alguém tirando manga, né? E não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Mas pé de manga ainda dá manga? Dá não, já te cortaram ele. Eu vi esse também de árvore, a gente vê, quem trabalha à noite, não é brincadeira não. Então você passar uma noite em cima de um prédio desse pra senhora ver, sem ninguém na rua, só a senhora vendo essas árvores assim, como tá agora, balançando, pra cima e pra baixo. Minha mãe estava dormindo e de repente houve-se uma conversa dentro do quarto onde minha mãe estava dormindo. E do lado da cama dela tinha uma cadeira. E minha irmã ouviu e foi falar com a minha mãe. Chegou lá, quando abriu, minha mãe estava sentada na cama, chorando e assustada.
e dizia: Dona Mara morreu. Dona Mara morreu e ninguém acreditava, porque a senhora estava saudável. E minha irmã correu pro telefone, ligou e realmente ela tinha morrido e tinha sentado na beira da cama da minha mãe e de repente foi subindo, segundo os depoimentos da minha mãe. E assim, eu acredito piamente porque foi minha mãe que contou, não foi nada contado por terceiros ou não. Minha irmã ouviu a conversa e logo em seguida ligaram e confirmaram a morte da senhora. Realmente a Dona Mara tinha morrido. Ela disse o seguinte, que chegou uma certa vez em casa, aí entrou pra dormir. Certo. Aí ficou dormindo, né? Dormindo, ela orou e foi dormir. De repente, ela estava em casa e chegou um bate-bate, abriu a porta e ela na cama deitada. Pelo amor de Deus. Uma mulher dessa grossura. Aí sentou na cama, a cama chega a riou. Aí ela sentiu aquele arrepio todinho e ficou, né? Aí começou a orar em espírito. Orar em espírito é o seguinte, dela pra Deus, né? Sim. Começou a orar em espírito. Aí ela disse que quando ela começou a orar em espírito, aí a mulher voltou assim, gordona, olhou assim pra ela e disse: o que é que ela está dizendo? Aí ela olhou assim, teve aquela força de espírito dela e disse: olha, eu estou dizendo que em nome de Jesus, em nome do sangue de Cristo, te arrepira Satanás. Aí quando disse assim, ela levantou assim, a cama levantou, aí ela saiu, pá, bateu a porta com toda a força. Aí saiu, aí passou, olha bem, aí quando foi no outro dia, aí meu tio Zé Mariano, que era o filho dela, da minha avó, o filho da minha avó, aí disse assim, começou lá, ela disse: ô Zé Mariano, aí contou pra ele, né, ele começou a sorrir, não sei o que tal, etc. Ai, mãe, essa fara tá não sei o que, tá tudo muito bem. Aí vovô para o culto e ele ficou em casa, um dia ele ficou em casa só. Ele tá em casa, tá, daqui tava dentro do quarto, aí daqui a pouco, quando bateu a porta assim, tá, e começou aquelas passadas dentro de casa. Pá. Aí ele disse que quando sentiu, foi aquela mulher assim, aproximando dele, aí começou a gritar, e a língua englorou todinha, aí engoliu, rapaz. Engoliu todinho, e ele, ai, a mulher, pra cima dele, aí daqui a pouco uma pessoa bateu em casa, quando bateu em casa na porta, aí ela desapareceu. Aí quando a vovó chegou, aí ele contou: ai mãe, eu tô aqui que não aguento. Tava lá amarelo, humilhado, todo suado, um medo medonho. Ele disse: aquela mulher, mãe, que foi pra senhora, chegou hoje na minha porta. Ela disse: tá vendo você, meu filho, que eu sou mulher de mentira, você tava dizendo que era mentira. Tá vendo isso aí? Isso aqui você está andando muito mal nos caminhos do Senhor. E quando se anda mal nos caminhos do Senhor, as tentações do outro mundo realmente vêm e vêm lhe perturbar. Aí ele ficou mais incrédulo por ali, já ficou com medo e começou a acreditar, né? E daí pra frente, mas são essas histórias realmente que minha avó me contou e eu aguardei até hoje. Eu estava na frente do quartel com um colega num dia de véspera de Natal. A gente estava de serviço, um encostado do canhão de um lado, outro encostado, eu do outro. Aí eu vi um negócio como um urro, um grito, aquele negócio de um bicho muito, né, estranho, eu chego a ficar arrepiado. Aquele negócio. Aí eu... Olha aí, ó. Aqui, ó. Não, que eu ouvi. Aí eu chego para o Cristóvão, o cabo, amigo meu, aí disse: ouvi isso, Cristóvão, eu ouvi. Tá certo? Mas depois a gente saiu, ele com o revólver na mão. Rodeamos o quartel todinho, só que o quartel daquele 5 pontas que era dos holandeses. Morreu muita gente torturada ali, não é isso? Aí virou o quartel todinho, saímos pro fundo do quartel, armado, não tinha nada. Só o vulto, né? Só aquele negócio. Só aquele urro, como bicho. Eu era garota, assim, eu não me lembro exatamente a idade. 8, 9 anos, sei lá. Aí eu tinha um tio que ele era seminarista.
E ele estava na minha casa e veio me buscar para levar para o interior, Ferreiros, né, que era a cidade da gente. E à noite eu estava dormindo, aí eu me acordei. Aí quando eu olhei assim do lado, tinha um homem em pé, rindo para mim, todo de branco, uma gravata preta, borboleta, um livro aberto na mão, com a capa preta, como se fosse uma bíblia, óculos, armação preta e o sapato preto. Eu me lembro que eu observei todos os detalhes, o óculos, a gravata, o livro e o sapato. E quando eu vi aquilo ali, eu me apavorei, eu gritei e me cobri todinha. Aí passou, quando foi no outro dia de manhã, logo cedo, aí eu viajei com meu tio para o interior, para a casa dos meus avós. Aí, antes da gente chegar nessa cidade, a gente descia em Timbaúba para pegar outra condução. Quando eu desci em Timbaúba, aí fui pegar o outro ônibus, aí meu tio encontrou com um amigo dele, eu estava de costa. Aí ele, ei Zé! Aí quando o Zé virou, era o mesmo homem que eu tinha visto à noite. Igual, igual, igual. Aí eu dei um grito, me agarrei no pescoço do meu tio, comecei a chorar. E dei uma crise de choro, assim, né? Aí meu tio, o que foi? Eu sem conseguir falar. Quando eu me acalmei, aí eu disse, foi esse homem que eu vi ontem de noite. Aí ele começou a brincar comigo, disse, então você vai ser freira, porque ele é um padre. Que vendeu os meus fios, me tostou no sol, uma semana inteira. Não foi eu, foi Dizem, né? Eu não sei. Mas dizem que era uma menina que costumava cabular a aula. Chegava na hora da aula, cabulava e ia no banheiro, se trancava no banheiro. Diz que um dia ela morreu. Morreu no meio de uma cabulagem dessa, bateu a cabeça, pô, morreu. Aí, muito tempo depois, a alma dela começou a voltar e ela aparece com um algodão no nariz, branca, né? Uma visagem, todo mundo vê ela branca, com algodão no nariz, ela é loura e aparece, e se você der descarga 3 vezes, ela aparece. Ou então, se você olhar muito no espelho, ela aparece também, a loura do banheiro. Aceso de saudade latejante e suada, ele recebe em sonho o beijo dos que morreram longe. Quando eles vêm se despedir na distância e no tempo, o que fica é um vulto, uma aparição de lembrança, um fantasma fio de memória. Cadê o vulto?
funcionamento de fantasma dentro desse teatro. Né? Aparecia um maquinista às 6 horas da tarde na varanda da maquinária, não da varanda, eles dividiam aqui, uma varanda da maquinária e varanda da luz. Na varanda da maquinária ele aparecia às 6 horas da noite e que tinha um maquinista-chefe aqui antigo, que tinha sido aprendiz dele, dizia que era Zé Grande. Ele aparecia com um macacão, ele muito alto, um macacão, um martelo muito grande, com um cabo muito grande na mão, mas não se via a cabeça. Não sei exatamente se ele morreu aqui dentro. Nas sextas-feiras, algumas sextas-feiras, havia um cheiro, um odor, que para alguns é satisfatório, porque é comida, mas para mim era meio enjoativo. É uma comida que eu não sei se é conhecida no Brasil inteiro com esse nome, fígado de alemão. É um fígado de porco salgado, que as pessoas usam para tomar com pinga. Toma pinga e tira se usa no comum, ponche, tirar gosto, né? Então, nas sextas-feiras, esse teatro ficava incensado de incomodar as pessoas, esse cheiro de fígado de alemão assado. E esse mesmo maquinista dizia, isso é Dona Fulana. Essa morreu aqui dentro, aqui, bem perto daqui onde nós estamos, ela faleceu aqui dentro do teatro. Ela morava aqui na década de 40 e 50. Né? Tinha moradores, os teatros antigos tinham moradores. Então ela e o esposo eram os intendentes, vamos dizer. E ela e ele também morreu aqui. Então, assim, isso era assim, insuportável, porque é uma coisa que eu não gosto do cheiro dessa comida. E me dava náusea, e náusea em outras pessoas, e outros diziam, meu Deus, me deu vontade de beber, eu tô uma sexta-feira logo, já imaginou, o pessoal lá saindo de teatro, o que é que quer, né? Dionísio. Dionísio. Depois da reforma, só uma entidade assim, vestida de história que eu vi. Na descida da escada principal, umas 2 horas da tarde, não era assim, eu ia passando sozinho no corredor, senti que tinha alguém me observando. E virei para trás e estava ele lá, em pé, um cara vestido a 800, em pé, olhando para mim assim, muito foda. Eu olhei para ele, balancei a cabeça, cumprimentei, dei as costas e fui embora. Aí quando contei, você é louco, tá mentindo, eu tinha corrido, não sei o que eu posso fazer. Você é um cara ali em pé, tão bem vestido, com fraque. Mas, muito raramente. Depois disso, depois do falecimento do maquinista, né, que era o grande doador, mas ele era um poderoso doador de ectoplasma, e ele tinha uma comunicação com o mundo espiritual também muito forte, e eu diria assim, que não há profissionalismo nisso, mas eu diria com bastante proficiência, pelo exercício fora daqui. Então ele é que agregava essas aparições, essas energias, como qualquer outro, eu acho, como qualquer outro que você for